À medida que o irmão foi encontrando, vai dando um amém, um glória a Deus, para eu saber que a maioria já achou. Amém? Os irmãos são bons de Bíblia, antes de eu acabar de falar, já todo mundo já achou? Que bom. Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, às igrejas, às congregações na cidade de Roma, ele diz assim, na versão que eu tenho aqui: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque a nossa mensagem vai se concentrar nesses 3 últimos versículos. Quando o apóstolo diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, enquanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também entre vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, antes de passar para os versículos que eu disse que serão a nossa mensagem específica nessa noite, e hoje eu prometo que eu quero ser breve, eu vou tentar, irmão, eu tenho um problema sério, pastor Rafael sabe que eu tenho um problema sério, eu não consigo falar pouco, mas hoje eu vou me esforçar para falar o mínimo possível, eu quero ser breve. Mas antes de falar sobre os versículos que eu disse que serão o centro da nossa mensagem, vou falando aqui, irmão, pode ser. Antes de entrar no cerne da mensagem, eu quero dar um pano de fundo sobre o que está acontecendo na carta aos Romanos. Por que Paulo escreveu essa carta? Está dando para ouvir bem, irmãos? Está alto? Não? Está baixo? Está beleza, né? Quero dar um pano de fundo sobre a carta aos Romanos, para que nós possamos assim compreender melhor a palavra do Senhor. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo quando ele se encontrava provavelmente em Corinto. Lá em Atos capítulo 2, versículo 10, nós temos a menção de que por 3 meses, Atos capítulo 20, versículo 2, foi isso mesmo que eu falei? Atos 22, Lucas vai dizer que eles ficaram na Grécia por 3 meses, e foi nesse período que eles estavam na Grécia, provavelmente em Corinto, que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. Essa carta escrita aos Romanos foi escrita, meus irmãos, a um grupo de igrejas e não a uma igreja. Às vezes a gente tem a tendência de pensar a carta aos Romanos foi escrita para uma igreja como essa aqui, né? Uma igreja grande, com vários membros, com bancos, com púlpito, mas naquela época em Roma não era assim. Paulo escreveu essa carta a um grupo de irmãos que se reuniam em várias casas diferentes. Existiam aquilo que hoje nós costumamos chamar de células, vários grupos pequenos de irmãos que se reuniam nas casas de alguns membros mais conhecidos e mais capacitados para ensinar a palavra de Deus. Nós encontramos lá em Romanos capítulo 16, lá no versículo 5, no versículo 14, no versículo 15, menção a 3 dessas casas onde se reuniam os cristãos daquela época na cidade de Roma. Né? Temos o caso de Priscila e Áquila. Era uma casa que recebia irmãos para louvar a Deus, para orar, para ensinar a palavra. Temos também, entre outros citados, Hermas, Olimpas. Você vai encontrar lá, capítulo 16 de Romanos, versículos 5, 14 e 15. Tem essas menções a esses pequenos grupos de irmãos que se reuniam para orar, para falar sobre Jesus, para compartilhar a sua fé uns com os outros. Paulo escreve a esses grupos, e a existência de diversos grupos diferentes, nós sabemos que sempre vai gerar teologias diferentes, visões diferentes,
compreensões diferentes de acordo com aquilo que era ensinado por cada um dos líderes dessas pequenas igrejas. Foram surgindo ali na igreja romana, na cidade de Roma, várias teologias diferentes. As pessoas, assim como hoje, nós temos a igreja batista que pensa de um jeito, a igreja presbiteriana prega de outro, a igreja quadrangular tem as suas características. Cada uma dessas casas também tinham diferenças na forma como criam, na forma como proclamavam o evangelho, né? Nós encontramos também essas igrejas que foram sendo fundadas. Ninguém sabe quem fundou essas igrejas em Roma. As pessoas creem que aqueles irmãos que saíram lá do dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e várias pessoas foram convertidas, houve aquela grande conversão durante a festa de Pentecostes. Havia alguns romanos ali no meio, e os estudiosos imaginam que esses irmãos que moravam em Roma e que estavam em Jerusalém por ocasião da festa sejam os responsáveis pela fundação dessas diversas igrejas que existiam ali em Roma. Então, nós encontramos Paulo falando, primeiro, a pequenos grupos de cristãos que moravam em Roma. Cristãos que Paulo não conhecia e que não conheciam a Paulo. Paulo está escrevendo essa carta, então, para um grupo de pessoas que pensavam diferentes. Eram compostos de judeus que saíram de Israel e foram espalhados pelo mundo, e também por gentios que foram sendo convertidos pela pregação nesses pontos, nessas células, nessas casas, nesses grupos de oração que havia na cidade de Roma. Então Paulo escreve essa carta para esses diversos grupos diferentes. E Paulo vai dizer, então, a esses grupos várias coisas. Paulo tem, então, um plano, um planejamento na sua cabeça quando ele escreve essa carta. Primeiro, nós encontramos Paulo escrevendo para os romanos com a intenção de que eles o ajudassem no plano missionário que Paulo tinha. Paulo estava então em Corinto e ele planejava ir para Jerusalém. De Jerusalém ele pretendia passar por Roma, e de Roma ele pretendia chegar até a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Ele queria chegar, como ele mesmo disse, a lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado, como ele fala lá em Romanos capítulo 15, versículo 20, que ele fazia questão de anunciar Jesus, não em fundamento alheio, não onde Jesus já havia sido pregado. Ele queria pregar o nome de Jesus, onde Jesus ainda não era conhecido, e por isso ele estava se rumando para a Espanha. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 24, você vai encontrar Paulo dizendo que queria ir para a Espanha, mas antes disso, ele queria passar lá em Roma e conhecer essas células, conhecer essas pequenas igrejas que se reuniam ali. Então, essa é a motivação de Paulo ao escrever a carta aos Romanos. Ele queria se apresentar como apóstolo, porque ele não era conhecido pessoalmente por esses irmãos. Ele queria passar por lá, e ele vai dizer que queria passar brevemente. Ele não queria se demorar ali, porque já havia uma igreja, já havia um fundamento. E Paulo não era alguém que pregava em igrejas grandes. Ele abria igrejas, ele espalhava a palavra de Deus em cidades e cidades. E ele vai dizer que ele já havia pregado o evangelho até próximo de Roma, mas que ainda não havia chegado lá. Então, como já havia uma igreja em Roma, ele não queria se demorar lá, ele queria conhecer os irmãos e rumar para a Espanha. E o plano de Paulo era que os romanos o ajudassem na sua missão de chegar até a Espanha. Então, meus irmãos, é isso que nós temos aqui na carta aos Romanos. E agora nós vamos chegar aqui nos versículos que nós lemos, Paulo se dirigindo a esses irmãos que nem sequer o conheciam, talvez apenas de ouvir falar, porque Paulo era muito famoso, Paulo era muito conhecido. Esses irmãos o conheciam provavelmente pela sua doutrina, pelas igrejas que ele havia fundado, mas eles não se conheciam pessoalmente. E Paulo se apresenta como apóstolo e ele começa dizendo aquilo que nós lemos aqui. E a primeira coisa que Paulo vai frisar, e a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos nessa noite, é que Paulo começa dizendo assim, lá no versículo 14: pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Queridos,
Paulo declara que tem uma dívida para com a igreja de Roma. Paulo declara que tem uma dívida não só para com a igreja de Roma, mas para com todas as pessoas espalhadas pelo mundo. Paulo vai dizer que ele é devedor a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós como lição de Paulo nas nossas vidas é que Paulo tinha consciência de uma dívida que ele possuía em relação a Deus e às pessoas. Paulo se sentia em débito em relação a Deus e em relação às pessoas. Veja que eu disse que Paulo não conhecia aquelas pessoas. Paulo não tinha intimidade. Com certeza Paulo não tinha pego dinheiro emprestado com nenhum daqueles irmãos de Roma. Mas como que Paulo então se sente devedor? Como que Paulo olha para os romanos e sente em débito com eles? Existem duas formas de você ter uma dívida. Você pode chegar para o pastor Rafael, que é quem tem mais dinheiro aqui dentro dessa casa, e dizer: pastor Rafael, me empresta 5 mil reais, eu te pago daqui 3 meses, com juros. Então você vai ter uma dívida em relação ao pastor Rafael. Mas você também tem uma outra forma de ser devedor. Pastor Rafael, como tem muito dinheiro, ele pode pensar assim: hoje eu quero abençoar a vida de alguém. Eu estou com 5 mil reais aqui que eu não tenho o que fazer com eles. Eu vou pedir ao irmão Marcos, que leve esse dinheiro e dê de presente para o irmão Wellington. Gostou da ideia, irmão? Então, a partir desse momento, Marcos, amigo do pastor Rafael e amigo de Wellington, ele não tem uma dívida em relação ao Wellington, porque ele não pegou dinheiro com o Wellington. Mas ele tem uma dívida para com o Wellington, porque o pastor confiou a ele um presente especial para o Wellington. Essa é a segunda forma de você ter uma dívida para com alguém. E quando Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, o que ele está querendo dizer é que ele havia recebido de Deus um presente muito especial. Algo que poderia transformar profundamente a vida de gregos e bárbaros. Paulo havia recebido do próprio Senhor Jesus o Evangelho, que segundo ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Da mesma forma que o nosso irmão Marcos tornou-se devedor em relação ao Wellington, não porque pegou dinheiro emprestado. Paulo tornou-se devedor a todas as pessoas com as quais ele cruzasse pelo caminho, porque ele havia se encontrado com Jesus no caminho e Jesus havia dado a ele uma incumbência. Paulo então se declara devedor sem ter pego nada emprestado com ninguém. O próprio Paulo não gostava de dever nada a ninguém. Ele vai dizer lá no próprio livro de Romanos, lá no capítulo 13, no versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Paulo não gostava de dever. Ele vai dizer também que quando ele estava pregando o Evangelho, ele não gostava de depender das igrejas, porque eram igrejas pequenas que ele estava fundando. Ele trabalhava com as suas próprias mãos, construindo tendas para não ser pesado à igreja. Paulo não queria ficar devendo nenhum dinheiro, nenhuma obrigação, porque ele sabia que sobre a vida dele já pesava a maior de todas as obrigações que um homem pode ter: a obrigação de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos entender, para Paulo, isso era algo muito importante. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, eu sei que você é rápido, não vou esperar você ler, porque eu disse que queria ser rápido, então eu vou mencionando os textos para vocês aqui. Bom, pode confiar e pode conferir depois. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, Paulo vai estar dizendo ao jovem Timóteo: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Se você abrir lá em Tito, capítulo 1, versículo 3, o mesmo Paulo vai estar dizendo ao jovem Tito: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. E se você abrir ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, vai ter o texto mais
contundente de Paulo, falando sobre a sua obrigação, a sua dívida para com todos. Ele vai dizer assim: se anuncio o Evangelho, 1 Coríntios 9,16, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus queridos, entendeu como a pregação do Evangelho era importante para o apóstolo Paulo? Você conseguiu perceber o quanto que Paulo se sentia em débito para com todos com relação a pregar, compartilhar, dividir a mensagem do Evangelho? Acontece, meus queridos, que assim como essa responsabilidade recaía sobre Paulo, ela recai também sobre cada um de nós hoje. Cada um de vocês que estão aqui, que ouviu a mensagem de salvação de Jesus Cristo, recebeu juntamente com ela uma ordem do próprio Cristo, que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A mesma responsabilidade, a mesma dívida que Paulo tinha como pregador do Evangelho, recai sobre nós. E se não bastassem as palavras de Jesus, nós temos o testemunho de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. É bonito esse versículo, não é, irmãos? A gente enche a boca para falar, não é? A maioria já conhece de cor. Mas vamos falar junto? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Acaba aí o versículo? Não. O apóstolo continua: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, como leu aqui o pastor no começo, das trevas para a sua maravilhosa luz. E se não bastassem esses dois testemunhos, o próprio Paulo ainda vai dizer de novo, lá em 2 Timóteo 4,2, prega, Timóteo, a palavra, prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, sobre cada um de nós pesa a obrigação e a dívida para com aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque recebemos a ordem de Cristo, recebemos a exortação de Pedro, recebemos a orientação de Paulo, e em outros vários textos vai colocar sobre nós a mesma responsabilidade de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E eu te pergunto, você tem sentido dia a dia, no seu viver, no seu cotidiano, pesar sobre você a obrigação de compartilhar as boas novas do Evangelho que você recebeu? Eu pergunto, você tem sentido durante os seus dias atarefados de trabalho, de atraso, de ônibus lotado, de agendas cada vez mais corridas, pesar sobre você o peso de anunciar o Evangelho que salvou a sua vida do inferno e que te transportou das trevas para o reino da luz de Cristo? Essa é a primeira lição que nós aprendemos no texto que nós lemos, mas não acaba por aí. Se você respondeu sim para a pergunta que eu te fiz, parabéns. Mas se você foi sincero e de alguma forma você respondeu talvez, às vezes, ou se você foi mais sincero ainda e respondeu não, eu não tenho sentido essa responsabilidade, não tenho feito a minha obrigação, não desespere, meu querido, porque enquanto a vida há esperança. Paulo vai dizer na sequência, no versículo 16, lá do capítulo 1 de Romanos. Perdão. Não, pulei aqui. Versículo 15, nós estamos falando do 15. Por isso, quanto está em mim, o que ele vai dizer? Estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros, em Roma. A segunda coisa que Paulo nos chama a atenção aqui, nesse texto, é que ele estava pronto, ele estava disposto.
duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar pronto, outra coisa é você estar disposto. Tem muita gente que está disposto, mas não está pronto. E tem muita gente que está pronto, mas não está disposto. Quantas pessoas receberam instrução na palavra? Quantas pessoas até mesmo passaram por um seminário, estão prontas, estão habilitadas, estão capacitadas, conhecem a Bíblia, conhecem a revelação de Cristo, conhecem a salvação e o processo pelo qual nós precisamos passar, mas não estão dispostas a compartilhar essa revelação com o próximo, com o colega que senta no banco do lado, com um amigo que vai comer na sua casa, com o vizinho com o qual você pega açúcar emprestado. Quantas pessoas estão prontas, receberam a revelação, receberam a instrução, aprenderam com o pastor, ou aprenderam com o professor na escola dominical, tudo o que precisam, estão prontos, mas não estão dispostos. Ao passo que tem muitas pessoas que estão tão dispostas, mas não têm nenhuma capacitação. E aí acabam falando aquilo que não deveriam. E aí pegam o nome de Jesus e o lançam no lamaçal. Falam aquilo que Jesus não falou. Prometem aquilo que Deus não prometeu. Juram aquilo que Deus não jurou. E ensinam aquilo que o Espírito Santo não ensina. Estão muito dispostos, sejam por motivos bons ou motivos ruins, mas não estão prontos. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que estava pronto, disposto a anunciar o Evangelho. Mais do que isso, Paulo dava tanta importância para a sua obrigação, que se você abrir rapidamente lá em Atos capítulo 21, versículo 13, Paulo falando aos anciãos da igreja, falando depois da profecia de Ágabo, que disse que ele seria amarrado, que seria julgado, condenado, em Jerusalém ele ia sofrer. Paulo vira para os irmãos que começaram a chorar: não, Paulo, não vai para Jerusalém, você não pode ir para lá, você vai ser preso, você vai ser condenado. Paulo vira para eles e disse: que fazeis chorando e quebrando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Isso é estar pronto. Eu estou pronto não só a ser preso, a estar preso à responsabilidade de viver de acordo com aquilo que eu preguei, não só de estar preso à responsabilidade de dar um testemunho do nome que eu carrego, de não mentir, de não chegar atrasado, de não enganar, de não roubar, de não flertar com quem não é meu parceiro ou parceira. Eu estou disposto a ser preso ao nome de Jesus. E mais do que isso, eu estou pronto e disposto até mesmo a morrer, se preciso for, para pregar o Evangelho do nome do Senhor Jesus. E nós? E nós? Estamos prontos? Estamos dispostos? Estamos prontos e dispostos? Porque a palavra do Senhor nos orienta que devemos estar sempre prontos. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Meus queridos, a palavra de Deus nos chama, nos conclama, nos convida, nos orienta, nos obriga, se somos verdadeiramente servos de Deus, ela nos obriga a termos duas atitudes. Primeiro, a atitude de estar preparado, de estar pronto. E isso nós só podemos estar quando nós estamos em vida de oração, leitura bíblica, meditação, busca de santidade. É só assim que nós podemos estar prontos, preparados para responder a todo quanto pedir a razão da nossa fé. E mais do que isso, a segunda atitude que Deus espera de nós e que o Espírito Santo
que o Espírito Santo está disposto a colocar em você é que você esteja disposto. Não basta estar preparado, não basta conhecer a palavra, não basta receber um tesouro e esconder ele no campo, não basta receber um lampião, vamos traduzir assim, e esconder ele debaixo da cadeira. Não adianta você receber a revelação de Deus e guardá-la somente para você. Porque se você faz isso, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, quando ele voltar, ele vai olhar dentro dos seus olhos e vai dizer: onde está o talento que eu te entreguei? O que você fez com ele? O que você fez com aquilo que eu entreguei para você? Você multiplicou? Ele vai olhar dentro dos seus olhos e vai te perguntar: onde está o presente que eu te dei? Você multiplicou esse presente na vida de outras pessoas? Esse vai ser o único julgamento de Jesus. Ele não vai julgar se você comeu bem ou mal. Ele não vai julgar se você torceu por time A ou B. Ele não vai julgar se você votou em partido A ou B. Ele não vai julgar se você escolheu a igreja A ou B. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer para você assim: lembra no dia em que nos encontramos, eu te dei um presente, eu te dei um tesouro, eu te dei um talento, e eu te pedi apenas uma coisa: não guarde somente para você. Onde está o presente que eu te dei, distribuído na vida de outras pessoas? Então nós temos que ter essa consciência. Porque o que acontece muitas vezes é que nós, na verdade, não compartilhamos esse presente porque temos vergonha. Temos vergonha de admitir que acreditamos que um homem veio ao mundo concebido de uma virgem. Temos vergonha no mundo científico de confessar que acreditamos que Deus encarnou em um homem e que Jesus é Deus. Temos vergonha de confessar que acreditamos que Jesus sim passou pela cruz, morreu, passou 3 dias dentro de uma gruta morto, e ao 3º dia os anjos apareceram, a terra tremeu, o sepulcro se abriu e ele saiu vivo lá de dentro. Temos vergonha de confessar que acreditamos que ele subiu para o céu em carne e osso, e que um dia ele voltará nas nuvens com seus santos anjos para buscar a sua igreja. Nós temos vergonha de admitir para as pessoas que acreditamos nessas coisas, porque elas parecem ser loucura e escândalo. O que Paulo vai dizer, mas ele vai dizer lá no versículo 5, agora 5:16: pois eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo disse que não tem vergonha, mas meus queridos, Paulo foi tentado a ter vergonha. Se você se lembra bem, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, foi lido aqui, nós passamos por uma série de mensagens dentro de 1 Coríntios, e foi falado aqui, que quando Paulo foi pregar aos coríntios, ele chegou lá e ele vai dizer: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo sabia que aquelas pessoas de Corinto, elas eram filósofas, elas eram científicas, elas acreditavam na razão, e Paulo ia chegar diante desses filósofos, conhecedores da razão e da ciência, e iria entregar uma mensagem que dizia que um homem nasceu e ele era Deus, ele é Deus, permanece sendo Deus, e ele vai dizer ainda que esse Deus morreu por nós, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, e mais do que isso, irmãos, mais difícil do que tudo isso, ele vai ter que dizer para aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça: não importa a sua justiça, não há mérito em você, não importa o bem que você faça, tudo o que você fizer, no final soma zero. Toda a glória, todo o mérito é depositado apenas na conta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Não importa se você é bonzinho, você tem que ser bonzinho. Não importa se você é honesto, você tem que ser honesto. Não importa se você cuida bem dos seus filhos, você tem que cuidar bem deles. Mas nada disso soma pontos para você. Essa é a loucura que Paulo tinha medo e temor de entregar aos filósofos e cientistas. A mensagem que para eles era loucura e escândalo. Paulo diz: eu não me envergonho mais, mas eu já tive a tentação de me envergonhar, assim como nós nos envergonhamos hoje. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. É por isso que nós temos vergonha hoje. Você chega para o seu patrão, você não tem coragem de dizer para ele que você acredita em tudo isso, porque ele vai virar para você e falar: você é tão inocente, você acredita nessas histórias, isso é conto da carochinha, isso é mito, isso a Bíblia aí foi escrita por homens, isso não é a palavra de Deus não, e foi pessoas que escreveram. E aí você vai ficar com vergonha de acreditar em alguma coisa que as pessoas reputam por lenda, porque para aquele que não tem o Espírito de Deus, a palavra do Evangelho é loucura e escândalo. Mas Paulo vai dizer ainda que não tem vergonha, porque ele já experimentou no caminho de Damasco, ele experimentou o poder dessa mensagem. Ele não ouviu uma filosofia, ele não ouviu uma mensagem, ele não ouviu apenas alguns conjuntos de regras e de normas e de versículos decorados que mudaram a compreensão dele da cultura judaica da época. Ele se encontrou com a luz de Deus que desceu sobre ele, e Jesus o chamou. Ele encontrou pessoalmente o autor e consumador da fé. Ele encontrou o verdadeiro Deus. Ele encontrou aquele que foi morto e ressuscitou. Ele escutou a voz daquele que falava antes dos anjos serem criados. Ele escutou a voz daquele que chamou à existência céu e terra e mar e tudo que existe. Ele ouviu a voz daquele que foi dito aqui no início da mensagem, que foi dito aqui no início desse culto, que nos transportou do império das trevas, pelo qual todas as coisas foram criadas, por meio dele, para ele, por ele. Ele ouviu a voz, ele teve a experiência, e ele tinha consciência e total confiança de que esse evangelho que ele recebeu era o poder de Deus para a salvação. É por isso que ele não tinha mais vergonha. É por isso que ele tinha a capacidade de dizer: eu estou pronto não só para ser preso ao nome de Jesus. Eu estou pronto não só para apanhar e ser chicoteado por causa do nome de Jesus, mas eu estou pronto até mesmo a morrer pelo nome dele. Ele vai dizer em outro lugar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho se eu morrer. Eu morro e estou nos braços daquele que me salvou, que me formou no ventre da minha mãe e que me amou de forma tão assombrosa, que perdoou os meus pecados, que olhou para todos os meus débitos, para tudo aquilo que eu fiz de ruim, para tudo aquilo que eu fiz de feio, de nojento, de asqueroso, olhou para todos os meus pecados, para todas as minhas falhas, olhou dentro da minha alma, conheceu toda a minha maldade e disse: ainda assim eu te amo, e ainda assim eu vou morrer em seu lugar, para que você possa ser vivo e viver eternamente ao meu lado no reino de meu Pai. Por causa dessa experiência, ele podia dizer: eu não me envergonho desse poder. E eu te pergunto para mim também. Vou até molhar o bico para perguntar. E você? Você tem vergonha do Evangelho? Eu não tenho a menor vergonha de confessar diante de todos vocês que muitas vezes durante a minha vida cristã eu tive vergonha do Evangelho. Confesso. Tive vergonha de carregar essa Bíblia. Hoje surrada, mas quando estava novinha, eu já não tinha mais vergonha. Mas outras Bíblias. Não só de carregar, mas quando eu entrei, por exemplo, para a minha profissão, 26 anos atrás, 25 anos atrás, tá vendo?
voz acaba. Eu tinha vergonha. 25 anos atrás eu era um garotão. Quando eu entrei para a polícia, a coisa não era fácil. Nós não tínhamos como hoje, que existem vários policiais que confessam o nome de Jesus, não. E às vezes eu tinha vergonha de falar, não, eu não vou fazer isso. Não, por que você não vai fazer? Você é desigual, você é diferente, você não faz parte do grupo, você não está junto com a gente. Por quê? Você não faz parte da tropa, você não é irmão de farda. Não, não é por isso. Eu não vou fazer isso por causa da minha consciência do Evangelho. Era difícil e às vezes eu tinha vergonha. Falava com vergonha. Enfrentava as chacotas com vergonha. Eu falava, meu Deus, que vergonha. Perdoa-me, porque o Senhor não teve vergonha de ser cuspido. O Senhor não teve vergonha de ter uma coroa de espinho enfiada na sua testa. O Senhor não teve vergonha de ser surrado, cuspido, xingado, castigado. O Senhor não teve vergonha nem mesmo de vestir essa carne podre que a gente veste para me resgatar. Eu já tive vergonha disso. Que Deus me perdoe por isso. Eu sei que às vezes a gente tem situações em que a gente tem vergonha de falar, meu querido, olha, você está passando por essa situação, eu não posso te prometer que Deus vai mudar a sua situação, mas eu posso te prometer que existe um Deus que apesar de qualquer circunstância, haja o que houver, Ele vai estender as mãos para você e vai te receber, vai te perdoar, vai te amar e vai fazer com que você viva eternamente. Marcos, capítulo 8, versículo 38. O próprio Jesus tem uma advertência para nós. Vou tentar falar mais baixo. Ele diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É o próprio Jesus que diz. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Às vezes a gente tem vergonha de parar uma discussão e falar, gente, Jesus ama vocês. De ver um casal brigando e falar, olha, a solução que vocês precisam é Jesus. De ver uma mãe desesperada na fila de hospital ou do UPA e falar, minha senhora, a única esperança para você é Jesus Cristo. Porque ainda que ele não cure o seu filho, ele pode recebê-lo na glória. Aqui você que está desesperado, angustiado, a única esperança para você é Jesus. Vem cá, pastor. Eu não vou conseguir orar a oração final aqui não. Então, meu querido, às vezes a gente passa por situações em que a gente tem vergonha, mas não é mais tempo para isso. Se você entendeu essa mensagem, entendeu que Jesus, que Paulo disse, que existe uma dívida que nós temos para com todas as pessoas do mundo. Se você entendeu que você precisa estar preparado para, como igreja do Senhor, testemunhar a sua fé, e se você entendeu que não há mais tempo para sentir vergonha, eu quero te convidar, coloque-se de pé nesse momento. Nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor que nos revista de autoridade, de coragem, para que nós estejamos prontos e dispostos e preparados para apresentar a todas as pessoas à nossa volta a razão da nossa fé. Porque é somente para isso que nós permanecemos vivos sobre essa terra, para testemunhar o amor de Deus.
O pastor vai encerrar e vai orar por vocês. Amém. Glória a Deus.